Um buffet de sorvetes cobra R$20 por quilo, até o peso de 1 quilo. Acima deste peso, o preço é constante de R$20. O preço cobrado pelo buffet pode ser representado pela função P, onde P representa o preço e X a quantidade de sorvete consumido em gramas. Então, aqui nós temos uma função que está definida por duas sentenças. P de X é 0,02x, se X estiver entre 0 e 1.000 gramas, e 20 se X for maior que 1.000. Ou seja, a gente vai pagar R$20 o quilo, tá? Para refeições de até 1 quilo. Sorvete de até 1 quilo. E R$20 se for mais que 1 quilo. Então, ela vai ser uma parte variável e uma parte fixa. Na letra A, ele pede para determinar o limite quando x tende a 1.000. Para fazer resolver esse exercício, que ele pede a continuidade, é mais fácil começar pelo gráfico, tá? Porque se o gráfico tiver feito, ele pede o gráfico aqui no último item, então eu vou começar pelo gráfico, tá? A função é assim: P de x igual 0,02x, se x estiver entre 0 e 1.000, e 20 se x for maior que 1.000. Então, eu vou fazer a tabelinha aqui, ó. Para x maior que 1.000. Vou começar pelo de baixo. Podia começar pelo de cima, vou começar pelo de baixo. Vou fazer aqui x, aqui p de x, que é o caso y, né? Então, eu tenho x e y. X maior que 1.000. Eu sempre faço aquela pergunta: quem é o primeiro número depois de 1.000? Eu sei quem é esse número? Não, eu não sei quem é o próximo número depois de 1.000, porque existem muitos números que estão entre 1.000 e 1.001, por exemplo, vários. Então, como a gente não sabe quem é o próximo número depois do 1.000, a gente coloca aqui o 1.000, certo? Com aquela famosa bolinha aberta. Por que a bolinha aberta? Porque o 1.000, ele não faz parte do domínio dessa parte da função. Eu não poderia colocar 1.000 aqui, mas eu quero representar o vizinho do 1.000. Então, eu vou colocar o 1.000 com bolinha aberta. Para x maior que 1.000, a imagem vai ser sempre 20. Então, P de x vai ser 20. O próximo valor eu posso colocar, sei lá, 1.100. Qualquer valor que eu quiser aqui, que seja maior que 1.000. Para qualquer valor maior que 1.000, a imagem é sempre 20. E para x entre 0 e 1.000, aí eu tenho que colocar os valores, pelo menos o 0 e o 1.000. Como é uma reta, 2 pontos bastam, tá? Eu vou colocar 3 aqui, mas poderia colocar 2. P de x, aí nesse caso eu vou usar 0,02x. 0,02x. Então, eu vou colocar aqui o 0, ou seja, não comi nada. O 500 gramas, e o 1.000, que seja 1.000 gramas. Para x igual a 0, vai ficar 0,02 vezes 0, que dá 0. Para x igual a 500, vai ficar 0,02 vezes 500, que vai dar 10. Para x igual a 1.000, vai ficar 0,02 vezes 1.000, que vai dar 20. Então, aqui eu tenho alguns pontos para marcar no gráfico. São eles. O primeiro ponto aqui eu tenho 1.020. 1.020. Lembrando que esse é um ponto de bola aberta, tá? Porque esse ponto não faz parte do meu domínio. Aqui eu tenho 1.100. E 20. Aqui eu tenho 0 e 0. E aqui eu tenho 510. Aqui eu tenho 1.020. São os pontos que eu tenho. Tá? 1.020. Só pegar aqui, ó, coordenada x, coordenada y. Coordenada x, y, x, y. E assim por diante. Bom,
Como é que vai ficar, então, esse gráfico? O x varia de 0 até 1.100, passando pelo 500. Então, vou colocar aqui, ó, eixo x, eixo y. Y seria o P de x, né, o preço. P de x. E aqui o x, que é a quantidade de comida, quantidade de sorvete, no caso, que está sendo consumido. Bom, o x varia de 0 a 500, da 1.100, passando pelo 500. Então, eu vou colocar aqui 0, 500, 1.000 e 1.100 para x. O y vai de 0 a 20, passando pelo 10. Então, eu vou colocar aqui 10, 20. Ok. Vamos lá. Primeiro ponto dessa primeira parte, dessa segunda parte da função, vou começar por aqui, tá? Para ficar melhor. Dessa segunda parte da função, quando x vale 0, y vale 0. Tenho esse ponto. Segundo ponto, quando x vale 500, y vale 10. Então, eu tenho esse ponto. Próximo aqui, quando x vale 1.000, y vale 20. X vale 1.000, y vale 20, eu tenho esse ponto. Então, eu vou ligar os pontos. Eu tenho aqui a primeira parte da função, de 0 a 1.000. A segunda parte da função é para x maior que 1.000. Então, eu tenho um ponto que era 20. Aqui eu tenho um ponto que era 1.020, que era de bola aberta, mas está fechado por conta do outro, tá? Então, ele era um ponto de bola aberta, mas agora está fechado. Quando x vale 1.100, y vale 20, então 1.100 e 20, tá aqui. E para qualquer outro valor vai ser sempre 20, então é uma reta. Aqui, paralela ao eixo x, é uma função constante. Então, nós temos aqui o gráfico da função, ó. Para x variando de 0 a 1.000, é uma função crescente, 0,02x. Para x variando de 1.000 em diante, é 20. Então, aqui, 20 reais. Então, se ele come até 1 quilo, paga até 20 reais. Se ele come mais que 1 quilo, vai pagar sempre 20 reais. Então, aqui fica uma função constante. Beleza. Agora, eu consigo fazer o limite. Bem facinho, sem precisar fazer cálculo, tá? Determine se existir o limite quando x tende para 1.000. Então, o limite quando x tende para 1.000 de P de x, se quiser fazer o cálculo, pode fazer, mas não precisa. Você consegue ver aqui pelo gráfico, ó. Quando x tende para 1.000, a função tende para 20, independente se pela direita ou pela esquerda. Então, se fosse para fazer cálculo, usaria esse daqui pela esquerda e esse daqui pela direita, que nos dois casos ia dar 20, certo? Então, o limite quando x tende para 1.000 de P de x é igual a 20. Letra B. A função é contínua no ponto x igual a 1.000? Quando que uma função é contínua? Primeiro critério. F de 1.000 é definida. Conheço f de 1.000? Quando x vale 1.000, para x igual a 1.000, quanto que vale a função? F de 1.000 é igual. Para x igual a 1.000, eu vou usar de cima, porque essa daqui vale quando x é menor ou igual a 1.000. Então, vai ser 0,02 vezes 1.000, que dá 20. Então, f de 1.000 é definido. Segundo critério. Limite quando x tende para 1.000 existe? Esse é o segundo critério. O limite existe? Bom, limite quando x tende para 1.000 a gente viu aqui em cima. Ó. Limite quando x tende para 1.000 é 20. Limite quando x tende para 1.000 de f de x, ou nesse caso de p de x, agora já foi, é igual a 20. Então, existe e vale 20. Terceiro critério, o limite quando x tende para 1.000 de f de x é igual
a f de 1000, ou seja, o limite no ponto 1000 é igual à imagem, quando x vale 1000, o limite e a imagem são iguais, o limite quando x tende para 1000 é 20. F de 1000 também é 20. Como 20 é igual a 20, então verificou-se os 3 critérios. A função é contínua em x igual a 1000. Poderia ter visto aqui pelo gráfico também. Não apresenta nenhum salto, nenhuma bolinha aberta, nada aqui no meu. Tá tudo bonitinho. Então, ela é contínua nesse ponto.